Olá, no Câmara Entrevista de hoje, o nosso tema é ocorrência de geadas na região do sul de Minas. Conversa comigo o professor Vantuí Felipe Teixeira Chagas, professor engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fertilidade do solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente ele é professor no curso de agronomia na UNA, Pouso Alegre, atua na área de consultoria e pesquisa agrícola desde o ano de 2012 e há mais de 7 anos trabalha como docente na área de ciências agrárias. Conversa também comigo a professora Larissa Georgette Veiga Francelli. Ela é bióloga, graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, campus de Botucatu, e pós-graduada pela Unicamp, com ênfase em Biologia Vegetal e Ecologia. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado, Muito obrigada, Karine. Professor Vantuí, o que é a formação da geada e quais regiões e locais são mais afetados pela geada? Bom, Karina, a geada é um processo natural, né, que ocorre principalmente em regiões mais frias, né, região dentro do estado de Minas Gerais, a região que mais sofre com a geada é a região sul de Minas. Então, a cada ano que passa, tem esse problema, né? Em alguns anos, esse problema é mais intensificado devido ao frio mais intenso, né? Mas acaba que todo ano a gente passa por esse fenômeno, né? Então, é um grande problema para os agricultores esse tipo de processo que ocorre, né? A geada nada mais é do que a condensação do ar gasoso, né, da água que está na forma gasosa em temperaturas mais altas, com o frio, essa temperatura ela passa para a forma sólida, ocorre o processo de solidificação, né, e aí, devido às baixas temperaturas, essa solidificação ela vai ocorrer, né, formando uma camada de gelo, né? E essa camada de gelo em cima da folha da planta, né, faz com que ocorra a queima. Se tiver condições de mais alta umidade, né, ocorre o que a gente chama de geada branca, né? Essa solidificação em cima da superfície da folha da planta. Se for esse clima muito intenso, muito frio, em condições de baixa umidade, né, vai ocorrer o que a gente chama de geada negra. Uhum. Bom, a gente tem um vídeo, né, que trata sobre esse assunto, vamos assistir. Durante o dia, a superfície esquenta com o calor do sol. À noite, a mesma se esfria e a temperatura atinge valores próximos e até mesmo abaixo de 0 grau, formando uma camada de cristais de gelo sobre a superfície ou folhagem exposta, que se denomina geada branca. Quando em grau mais severo, a formação de geada negra, situação em que há a desidratação dos tecidos e, consequentemente, a morte das plantas. Ao amanhecer, com o calor do sol, há o derretimento dos cristais de gelo. Bom, professora Larissa, quais as principais respostas morfológicas e fisiológicas das plantas à geada? Então, Karine, como o professor Vantuí falou, a questão da geada, quando a gente está falando de geada no caso da branca, que realmente ela forma aquela camada de gelo em cima das plantas, para algumas plantas isso é até positivo, porque o gelo ele forma como se fosse um isolante para aquela planta. Para outras plantas, a gente tem algumas modificações, a gente percebe que elas têm, inclusive, algumas modificações morfológicas que conferem uma resistência maior. Então, por exemplo, as gemas, que são pontos que têm formação, crescimento de novas partes dessas plantas. Às vezes a gema, a folha, ela tem vários pelos, às vezes ela tem tanto pelo que ela é até esbranquiçada. E isso já protege um pouco com relação àquele depósito do gelo ou aquela perda de água, porque o maior problema para a planta é quando o gelo em si, ele puxa toda a água de dentro da célula. Se a célula em si, dentro dessa planta, ela tiver com muita água, essa água vai sair da célula e aí ela vai queimar, ela vai, literalmente falando, morrer por falta dessa água.
célula estiver com muita concentração de sais e pouca água, praticamente não vai sair nada. Então, a planta, ela sobrevive. Então, existem plantas que já têm uma concentração de sais dentro da célula maior, ou elas têm muito pelo. Tem planta, por exemplo, que tem... Ela bombeia esses sais para dentro dela, para justamente ela ficar mais concentrada. Às vezes, ela tem uma casca muito espessa, e aí, na questão do caule, ela fica protegida. Então, a gente já percebe que algumas plantas têm umas características que facilitam, por exemplo, uma sobrevivência ou passar. Agora, quando realmente a geada negra, como o professor Vantui falou, já é mais complicado, porque realmente gera destruição celular mesmo. Agora, com relação às culturas, existem culturas que podem ser mais afetadas pelos efeitos das geadas? Existem. Na verdade, assim, a gente tem até uma classificação com relação a, como se fosse uma oscilação de temperatura. A gente fala que menos 2 graus, abaixo de menos 2, realmente é complicado até mesmo para os cultivos. Mas tem cultivos que eles são mais sensíveis até, não necessariamente uma temperatura muito baixa, muito negativa. Por exemplo, no caso da bananeira, das hortaliças, do mamoeiro, são culturas que, por exemplo, o arroz, se baixou um pouquinho mais a temperatura, se chegou até 2 graus, elas já são mais sensíveis. E a gente tem alguns cultivos que já são mais resistentes. Por exemplo, a gente consegue chegar até uma variação, por exemplo, né, de temperatura mais baixa, laranja. Então, dependendo da espécie, ela tem, às vezes, um limite um pouquinho maior. No caso, por exemplo, de algumas plantas cítricas, elas têm uma tolerância um pouquinho maior. Então, tem algumas espécies que realmente a gente sabe que elas já são mais sensíveis e outras que elas são um pouquinho mais tolerantes. Professor Vantui, existe como o produtor impedir que a sua lavoura seja afetada pela ocorrência da geada? E após a queima da planta pelo efeito da geada, quais são as medidas que então devem ser adotadas? Então, Karina, né, infelizmente, como é um processo natural, né, é difícil, né, do produtor conseguir evitar, né, a ocorrência de geada, né? Existe forma aí que ele possa minimizar os efeitos da geada. Por exemplo, se ele manter uma planta bem nutrida, né, do ponto de vista do equilíbrio de nutrientes, né, uma boa adubação, por exemplo, com magnésio, que é um nutriente central, né, da clorofila, estimula a produção de fotossíntese, isso ajuda muito. Questão de aminoácidos também, uma planta bem equilibrada, isso consegue ajudar com que os efeitos da geada seja minimizado. Outra questão, às vezes o produtor que ele trabalha, por exemplo, com a possibilidade de cultivo protegido, né? Acaba que você faz uma barreira física aí, impedindo o efeito da geada. Então, isso ajuda muito, né? E impede com que a geada afete a sua cultura. Outra questão também é um produtor que tem a possibilidade de fazer uma irrigação por aspersão, por exemplo, em dias muito frios, que tem grande chance de ocorrer a geada, ele fazer uma irrigação por aspersão, ele molhando essas camadas aí mais superficiais da planta, né? Como a professora Larissa explicou muito bem, se tiver essa alta umidade, essa quantidade de água ali na superfície da planta, isso acaba fazendo uma camada de proteção e diminui aí, afeta menos, né, a célula da planta, né? Então, são fatores aí que a gente consegue minimizar os efeitos aí da geada. Outra questão, sempre quando acontece o processo de geada, é necessária a avaliação de um agrônomo ou de um técnico, né, pensando para ver como que foi, né, qual o efeito realmente da geada na planta, né? Afetou muito, pouco, né? A gente observa aí no dia a dia casos em lavouras de café, por exemplo, que o produtor acaba tendo que retirar toda a lavoura ou então fazer uma poda que a gente chama de recepa, né? Cortando bem baixo a planta para estimular novas brotações ali, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, depende muito
do processo. Como que foi esse processo? Foi muito intenso, né? Foi menos intenso? Então, isso tudo tem que ser avaliado aí no dia a dia. E manter sempre a planta bem equilibrada aí do ponto de vista nutricional, né? Isso ajuda muito na imunidade da planta. Bom, professor Vantuí, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, Karine, sempre à disposição aí. Professora Larissa, muito obrigada também pela sua participação. Imagine, Karine, eu que agradeço. Lembrando você que acompanha a gente em casa, que esse programa é uma parceria da Câmara Municipal de Pouso Alegre com a UNA Pouso Alegre para levar informação para você, produtor rural. A gente conversou hoje com o professor Vantuí Felipe Teixeira Chagas, professor e engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fertilidade do solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente ele é professor no curso de agronomia da UNA Pouso Alegre, atua na área de consultoria e pesquisa agrícola desde o ano de 2012 e há mais de 7 anos trabalha como docente na área de ciências agrárias. Participou também com a gente a professora Larissa Georgette Veiga Francelli. Ela é bióloga, graduada em Ciências Biológicas pelo Unesp Campus de Botucatu e pós-graduada pela Unicamp, com ênfase em Biologia Vegetal e Ecologia. A gente volta na próxima semana. Obrigada pela companhia. Até lá.